Muito bem. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Estou de volta junto a você. Tudo bem? Vamos lá, muito bom a gente estar aqui mais uma vez para comentar mais algumas coisas, que novidade não falta, né? Toda semana tem coisa acontecendo e a gente tem visto que o mercado ele está afetando vários setores, afetando a nossa sociedade de um modo geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? O mercado de containers, que é o mercado que a gente atua mais fortemente, que a gente está mais inserido, a gente tem visto que está no centro das atenções. Então, tem muita coisa acontecendo e eu acho que a gente tem algumas coisinhas importantes para comentar hoje, né? Bacana. Bom, para quem está chegando agora, eu sou Carolina Marchioli, esse é o Rodrigo Marchioli. Somos sócios da Marchioli Minas e a gente tem mergulhado nesse mundo de containers, de sobreestadia, de claims, de tudo relacionado a esse mercado, né, envolvendo o direito marítimo e o comércio exterior. E a gente traz hoje uma discussão sobre uma notícia que saiu ontem. Nós acompanhamos muitas notícias internacionais, até para poder balizar um pouco o que a gente vive no Brasil, entender o que está acontecendo no mundo, né? Isso para nós é valioso, ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no mercado de containers em especial. E eu trago uma notícia hoje que a gente vai debater, eu e Rodrigo, que é uma notícia que foi publicada na Freightwaves, na página da American Shipper, dentro da Freightwaves, e ela foi publicada no dia 8 de dezembro de 2021, na quarta-feira, por um correspondente em Washington, o John Gallagher. E ele traz aí sobre uma lei que está ainda passando pela aprovação, né, um projeto de lei nos Estados Unidos, para justamente expandir os poderes dos reguladores marítimos, né? Lá nos Estados Unidos, eles têm o Federal Maritime Commission, e essa comissão, né, federal marítima, ela tem um peso muito grande na regulação de todo o mercado, né? Principalmente quando a gente fala de sobreestadia, a gente vê um posicionamento muito forte para evitar abusividades, irregularidades nos Estados Unidos, e acaba virando uma referência para nós e na observação, né, internacional. Eu queria falar um pouco dessa notícia, inclusive vou deixar à disposição essa notícia para quem quiser acompanhar, colocar aí nas nossas redes, e ela fala aí de uma tendência de aprovação dessa reforma, que é a reforma do Ocean Shipping Reform Act of 2021, que é o OSRA, né? Então, é uma reforma nessa norma, nesse ato, que trata sobre o transporte marítimo, né? Então, ele traz uma série de informações e uma delas é a respeito do que os Estados Unidos vêm sofrendo com esses atrasos, né, gerados nos portos, né? Então, inclusive, o Johnson aqui, que ele faz parte, deixa eu ver aqui qual é o Dusty Johnson, né? Ele que está liderando esse trabalho com um outro representante, que é o John Garamendi, dessas reformas, né? E ele diz assim: eu sou um grande fã do mercado livre, muitos compradores e muitos vendedores, mas não é o que está acontecendo hoje. Ou seja, não é um mercado livre, de fato, que está acontecendo. Com respeito a, quando ele se manifesta, né, ele diz, no que diz respeito ao transporte, à indústria do transporte marítimo internacional de container. Então, eu queria saber um pouquinho, Rodrigo, do que você acha desse movimento que está rolando nos Estados Unidos, né? Ele traz aí uma série de poderes que estão sendo outorgados à FMC nessa legislação. A gente tem uma série de questões aí. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas novidades e como é que a gente vê esse movimento todo nos Estados Unidos como uma referência. Uhum. Os Estados Unidos, eles tradicionalmente, eles são uma referência em regulação, de um modo geral. Regular o mercado, os Estados Unidos, eles são tidos como
realmente uma referência que a gente, não só nós, mas acho que o mundo se espelha muito quando se trata de regulação em vários setores, e eu acho que no setor marítimo não é diferente. Mas antes de eu entrar especificamente no ponto, mas já também tratando desse assunto, mas de uma maneira só para a gente ter uma visão um pouco mais geral, o que é importante a gente perceber é que essa liberdade, acho que nós aqui, nós no escritório, eu digo, a gente tem essa filosofia também da liberdade, do livre comércio. Isso é muito tranquilo para nós, né? A gente tem isso como um valor muito forte a ser preservado. Então, isso faz parte da nossa filosofia e é algo inegociável. Não tem o que se discutir sobre a questão da liberdade. Agora, existe uma diferença muito grande entre liberdade e anarquia. São duas coisas bem diferentes. Anarquia é você poder fazer aquilo que você quiser sem se preocupar com o outro, né? Vamos colocar assim de maneira bem genérica também, porque estou colocando, na verdade, o sentido de anarquia no sentido mais pejorativo, porque também anarquia não é algo necessariamente ruim, se a gente pegar do ponto de vista filosófico, mas não quero entrar nessa discussão, mas vamos pegar o termo anarquia como algo ruim, né, no sentido pejorativo. A gente poderia também relacionar essa anarquia com uma libertinagem. Então, liberdade é diferente de libertinagem. Libertinagem é aquilo que você pode fazer tudo, você não se preocupa com os limites da liberdade, E nem que é com o as outro. consequências, né? E as responsabilidades que decorrem É. disso. Então, o limite da liberdade é o outro. E isso não é uma forma de restringir a liberdade, é uma forma de ampliar a liberdade, porque aí você torna a convivência harmônica. Quando você limita a liberdade do outro, você harmoniza o ambiente e todo mundo consegue viver melhor. Então, você impor limites não é você atacar a liberdade, afrontar a liberdade. Não, você está melhorando, qualificando a liberdade. Tem uma diferença muito grande. Então, é, quem poderia dizer, olha, a regulação não é bem-vinda, a gente tem que deixar o mercado se regular, tudo bem. Isso até a primeira página. Depois, quando a gente analisa melhor a situação e vê aqui o caso do Brasil, por exemplo, como é que a gente vai deixar o mercado regular se ele é assimétrico? Existe uma relação de poder assimétrica, muito assimétrica, né? Em que existe atores, players muito fortes e agentes, outros players muito fracos. Como é que você deixa solto? Não pode, né? Então, nos Estados Unidos, aí tocando no ponto específico da notícia, o governo americano ele entende muito bem essa dinâmica do poder. Eu acho que a gente precisaria entender aqui no Brasil também um pouco melhor. Porque nos Estados Unidos, isso tratando da regulação marítima, essa notícia é de ontem, dia 8 de dezembro. Mas essa tradição nos Estados Unidos de regular o mercado marítimo, ela é antiga. Existe uma tradição realmente, existe uma prática que já vem se consolidando há bastante tempo. E essa ideia de um regulador ficar em cima do transportador, isso é comum, isso vamos dizer assim, algo que é aceitável, que é uma coisa que ninguém discute, que o regulador tem que ficar em cima do transportador porque ele está numa posição de poder, ele está numa posição privilegiada, porque ele domina um segmento vital do mercado das operações, que é o transporte marítimo. Então, é natural que o regulador vai ficar em cima porque ele está numa posição privilegiada, uma posição de destaque, uma posição de poder que não tem como você equilibrar as relações se não houver regulação. Então, o que os Estados Unidos faz é algo que o Brasil poderia fazer também, né? Eu tenho esse entendimento de que os Estados Unidos é um exemplo para nós, nesse sentido da regulação do mercado marítimo. Porque ali não só nessa notícia que a Carolina está comentando, mas
se a gente for ver outros artigos, outras notícias que tratam sobre esse assunto, a gente vai ver que é muito comentado o fato do agente regulador estar em cima do transportador, sempre. Se a gente fosse traduzir assim para o português, seria o regulador está ali no cangote do transportador, ele está em cima. É. Então, essa marcação cerrada, essa marcação forte que o regulador faz, não está atacando, afrontando a liberdade do mercado. Exatamente. E olha que interessante, Rodrigo. Eu trouxe aí, a notícia, ela traz em itens algumas propostas, né, nessa reforma dessa legislação nos Estados Unidos. Olha que interessante o que eles propõem, o que essa legislação propõe. Atualiza os requisitos das transportadoras marítimas comuns para incorporar as melhores práticas no setor de transporte marítimo. Requer que as transportadoras marítimas ou operadores de terminais marítimos certifiquem que qualquer sobreestadia ou taxa de detenção esteja em conformidade com os regulamentos da FMC ou enfrentará penalidades. Limita a isenção para operadores de terminais marítimos para quaisquer taxas de detenção de terminal ou sobreestadia, se essas taxas forem baseadas em tarifas de portos públicos estabelecidas de acordo com a lei estadual. Codifica efetivamente a regra interpretativa da FMC sobre demurrage e detenção sob a lei de navegação e obriga as transportadoras marítimas a aderir a padrões mínimos. Deixa eu ler aqui que está cortadinho. Padrões mínimos de serviços que atendam ao interesse público determinados pela FMC na nova regulamentação exigida. E exige que as transportadoras marítimas ou operadores de terminais marítimos mantenham todos os registros referentes à sobreestadia faturada ou taxas de detenção por pelo menos 5 anos e forneçam esses registros ao FMC ou a parte faturada mediante solicitação. Então, você veja a transparência, a visibilidade que eles exigem dentro do mercado para que ele seja mais saudável, para que, de fato, haja informações que tragam transparência na relação. Isso é muito interessante. É interessante o exemplo dos Estados Unidos, porque eles têm um perfil de mercado muito parecido com o Brasil, porque eles também não têm uma frota de navios que eles possam se tornar independentes, né, das outras transportadoras que, na sua maioria, não são americanas, né, são europeias. Então, o Brasil não tem uma frota de navios que possa se tornar independente desses transportadores, fala assim, não, olha, tá bom, você não quer atender o que a gente está determinando aqui, então você procura outros mercados, eu vou tentar me virar aqui com a minha frota das minhas empresas, que estão aqui estabelecidas no meu país, e a vida vai seguir assim. Então, os Estados Unidos, eles não têm essa condição, assim como o Brasil não tem. E os Estados Unidos também eles se configuram, se caracterizam como grandes exportadores e grandes importadores, como o Brasil. Porém, tem essa diferença, que o mercado lá é regulado e aqui a gente ainda está tentando regulamentar. Cada hora sai uma normativa da ANTAC, cada hora não, né? Mas de tempos em tempos sai uma normativa da ANTAC, mas quando sai, a gente percebe, como saiu recentemente, semana passada a gente comentou sobre essa normativa que saiu da ANTAC, a resolução nova da ANTAC, a recepção do mercado, o mercado não se tranquiliza, é interessante isso, né? Logo em seguida, a gente já viu determinados setores fazendo comentários, olha, faltou isso, faltou aquilo, deveria melhorar, não dá para ficar assim. Então, por que acontece isso, né? Por que acontece isso? Então, faltou discussão, faltou aprofundar algumas coisas, faltou talvez ouvir mais pessoas, tornar a coisa mais pública, Com formar certeza. mais massa crítica, né? Com certeza. E aproveitando isso que você está dizendo, e até uma maneira também de salutar, inclusive, da ANTAC, de abrir esse espaço, eu quero até congratular a nova diretora-geral, a Flávia Takahashi, que iniciou essa abertura de diálogo e criou um GT
que abriu, inclusive, um e-mail, que, se eu não me engano, é gttransportemarítimo@antac.gov.br, fiquei até com esse e-mail na cabeça, que é justamente um canal de comunicação para colher dados, informações, né, experiências relevantes que possam contribuir para uma regulação melhor do mercado. Então, há um esforço, eu sempre disse isso, que há um esforço da agência reguladora, da ANTAC, para melhorar, mas a gente sempre ressente de que as normas elas são colocadas no ar, né, são publicadas, entram em vigor, ainda incompletas. Então, mais uma vez, nos colocar à disposição para ampliar esse diálogo, para contribuir ainda mais para que essas normas que venham da agência reguladora venham de uma maneira mais completa, cada vez mais isonômica, cada vez mais equilibrada, dando espaço para que esse mercado aconteça livremente, que é esse o objetivo, que ele aconteça livremente, sem amarras, mas que aconteça com maior visibilidade, com maior transparência, né? Com mais informação, para que a gente entenda melhor como cada das questões ligadas ao transporte marítimo está sendo tratado pelos usuários, pelos transportadores, porque está envolvido no processo, né? A ANTAC, ela realmente, ela merece todo o nosso apoio, porque, de fato, é uma iniciativa fundamental no mercado. A gente, vamos dizer assim, a gente presta o nosso apoio, eu poderia dizer, pelo menos da minha parte, desde a gestão do Mário Povia, né? Então, já tem um tempo que a gente já tenta contribuir, já ajuda, e continuamos nesse trabalho. Agora, é necessário, eu acho que, aproveitando esse gancho dessa notícia que você está trazendo, Carolina, eu acho que vale a gente ver essas experiências que acontecem fora do Brasil. A ANTAC, a gente já comentou também anteriormente em outros vídeos que a gente fez aqui, que a ANTAC ela tem feito esses estudos, vendo como é que é a experiência em outros países, como é que acontece a regulação da sobreestadia em outros países. E isso é muito bom. Agora, a gente, claro, não dá para a gente fazer essa importação literal do que acontece em outros países, a gente tem que fazer a adaptação para o Brasil, mas eu acho que tem determinadas práticas básicas que podem ser trazidas e aí devidamente adaptadas. E um dos casos que eu vejo como uma referência muito importante é os Estados Unidos. Eu acho que o que os Estados Unidos faz é muito bacana da gente ver, porque é muito parecido com o Brasil. O perfil de mercado dos Estados Unidos é muito parecido com o nosso. Então, eu acho que vale essa regulação. E lembrando que eu vi um livro recentemente, acho que já foi lançado há algum tempo, que chama 90% of Everything. E a autora, não sei se você conhece, já ouviu falar, é uma autora americana, inclusive, ela fala que esses 90% de tudo passa pelo mar. Passa pelo mar. 90, as pessoas não têm noção. Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas também não têm noção do papel da ANTAC, da importância da ANTAC. Porque, pô, se 90% de tudo passa pelo mar e as pessoas não sabem e deveriam saber que o que chega na casa delas provavelmente passou pelo mar, as pessoas também, da mesma maneira, devem dar essa atenção para a ANTAC. Porque o mar ele é fundamental para o comércio internacional, não só o brasileiro, mas internacional. E a ANTAC, eu vejo que ela precisa realmente do nosso apoio, da nossa atenção. A gente precisa unir esforços para auxiliar a ANTAC. Então, Carolina já comentou do GT, a gente está se mobilizando para fazer as nossas contribuições. Nós já fizemos muitas vezes, mas pretendemos aumentar ainda mais agora. Eu acho que o momento é esse. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito oportuno para fazer esse trabalho. Só o seu microfone. Acabei de ver. Eu acho que o nosso objetivo nosso papo de hoje foi justamente trazer uma notícia recente,
né, de uma tendência internacional e fazer um debate, um esclarecimento, trazer para a nossa realidade e sempre vamos trazer, além de toda a parte doutrinária, né, de informação, de conhecimento ligado sobre a estadia, direito marítimo, a gente sempre trazer notícias fresquinhas para debater e discutir, trazendo para a realidade brasileira. Então, hoje ficamos por aqui. Obrigada pelas contribuições. Quem tiver dúvidas, quiser compartilhar, dividir com a gente, trazer notícias que gostariam que a gente comentasse e debatesse por aqui, o espaço é aberto e será sempre bem-vindo. E quem não se inscreveu, se inscreva, dá um like, curte o vídeo para ajudar a gente a continuar, né? Isso sempre incentiva a gente, é muito importante. E compartilhem, né? Como a Carolina falou, isso também vai ajudar bastante a gente a dar continuidade aqui. Então é isso, né? Acho que por hoje é isso. Muito obrigado. Nos vemos. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Inscrevam-se no nosso canal. Tchau.